Boa noite, pessoal. Todo mundo exausto. Hoje foi o dia da prova da segunda fase do 22º exame de ordem. Foi uma prova bem extensa, caiu uma petição inicial em direito do trabalho. Apesar desse cansaço, do cansaço acumulado dessa maratona de estudos dos últimos dias, noites, madrugadas, né, semana estudando, todo mundo ansioso para saber não só o gabarito, né, que inclusive a FGV já divulgou, mas também para saber como deveria ser resolvida essa questão. Então nós vamos lá resolver a peça processual primeiro, depois em outros vídeos eu vou postar a resolução das questões subjetivas. Eu vou lendo o enunciado da questão aos poucos, tá? É um enunciado bem extenso, nem tudo que foi tratado no enunciado vai ser objeto de alguma postulação nessa petição inicial, tá? Então, na medida em que eu for lendo, eu vou fazendo as referências, tanto ao fato da necessidade de ser objeto de algum pedido nessa petição inicial, fundamentando, indicando como seria feito o pedido especificamente, tá? Ou dizendo por que não seria objeto de postulação nessa inicial. Então, vamos lá. O enunciado da questão começa com a qualificação da parte trabalhadora. Marina Ribeiro, brasileira, casada, desempregada, etc, etc. Não traz aqui o número da carteira de trabalho, série, número do PIS, que são dados obrigatórios numa ação trabalhista, tá? Então, o trabalhador necessariamente tem que ser qualificado com o número da carteira de trabalho, série e número do PIS. Então, substituir essa informação lá por reticências ou XXX, conforme orientação que consta no edital. Também não constou aqui o endereço eletrônico ou o endereço de e-mail, né? Que é requisito atualmente de acordo com o artigo 319, inciso 2 do CPC. Nesse caso, também substitui a informação. Depois, na sequência, tem a informação de que essa trabalhadora, Marina Ribeiro, trabalhou para a sociedade empresária Malharia Fina Limitada, localizada na capital paulista, ou seja, São Paulo, São Paulo. Não traz outras informações a respeito da qualificação. Então, nesse caso, nós colocaríamos lá pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, sob o número, e colocaríamos reticências ou aquela sequência com 3x, por conta da informação suprimida. Depois, localizada, não temos o endereço completo, temos apenas o nome da cidade onde estava estabelecida essa empresa. Então, substituiríamos ali nome da rua, número da rua, bairro, por reticências ou a sequência de X, tá? E manteríamos só a cidade, São Paulo, São Paulo. Inclusive, essa informação referente ao local onde está situada a empresa é a informação que importa para nós na definição da competência territorial, ou seja, no endereçamento dessa peça processual. A peça processual ela é endereçada para a localidade onde aconteceu a prestação de serviços. Conforme informação que eu ainda não cheguei a ler, tá? Essa trabalhadora, ela prestava serviços como auxiliar de produção. Prestava serviço de auxiliar de produção numa empresa que aparentemente é uma confecção. O nome da empresa é Malharia Fina Limitada. Então, o local da prestação de serviços, aparentemente, tá? Foi na sede da empresa, foi aonde está estabelecida a empresa, tá? Houve prestação de serviços ali mesmo. Então, o local do ajuizamento da ação é São Paulo, São Paulo, tá? Depois nós vamos ver mais na frente mais um detalhe a respeito do ajuizamento dessa ação. Um pouquinho mais na frente, tá? Então, aqui, essa primeira parte da nossa petição seria endereçada ao excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho, reticências ou... desculpem, reticências necessariamente, tá? Porque seria endereçado para uma das varas do trabalho de São Paulo, São Paulo. Não tem número dos autos, porque é uma petição inicial. Aí vem a qualificação da parte trabalhadora, né, como eu já expliquei. Qualificação da parte reclamada, que eu também já expliquei. Na qualificação da parte trabalhadora, necessário colocar que ela está representada por advogado.
Não temos o endereço do advogado, o enunciado da questão não nos deu, embora tenha dado informação de que vocês deveriam atuar como advogado ou advogada dessa parte trabalhadora. Então aqui vocês estariam como advogados da parte trabalhadora e obrigatoriamente, na forma do artigo 77 do CPC, é necessário declinar o endereço onde o advogado recebe as intimações. Então colocaria lá qualificação da trabalhadora, que é a parte autora, por intermédio do seu advogado, endereço para receber as intimações, também suprimido, sequência de X ou reticências, tá? Qualificação da reclamada, propositura da ação trabalhista, da reclamação trabalhista, pelo rito ordinário, tá? Essa informação do rito ordinário consta no final da peça processual, que é uma questão que eu ainda não li, mas consta lá no final, então já pode ali mencionar no início da peça pelo rito ordinário, tá? Artigo, previsão legal para o rito ordinário, tá? Desculpem, previsão legal para a petição inicial, artigo 840 da CLT. Também vamos citar a previsão no CPC, artigo 319 do CPC, conforme autorizado pelo artigo 769 da CLT, tá? Então, essa primeira parte prontinha, tá? Depois, na sequência, vou continuar a leitura do enunciado dessa questão. Atualmente, Marina está desempregada, mas na época em que atuava na malharia fina, ganhava um salário mínimo mensal. Vejam bem, essas duas informações nós vamos usar mais na frente, o fato dela estar desempregada e receber um salário mínimo mensal na época que estava com o contrato vigente. Continuando o enunciado, Marina é presidente do seu sindicato de classe, ou seja, é dirigente sindical, ao qual está afiliada desde a admissão. É informação importante que nós vamos usar lá no finalzinho da petição. Vou retomar depois isso daqui. Então, retomando a leitura, Marina é presidente do seu sindicato de classe, ao qual está afiliada desde a admissão, tendo sido eleita e empossada no dia 20 de junho de 2015, para um mandato de 2 anos. Vou fazer uma pausa aqui, tá? Depois eu continuo. É continuação do assunto, mas depois eu continuo. Aqui, ela foi eleita e empossada no dia 20 de junho de 2015 para um mandato de 2 anos. 20 de junho de 2015. Foi dispensada sem justa causa quando, conforme a informação que eu já havia lido, 30 de dezembro de 2016. Então, na data da dispensa sem justo motivo, ela estava ainda no curso do mandato. Ela, portanto, era detentora de garantia provisória no emprego, de acordo com o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, e de acordo com a mesma previsão constante no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal de 88. Tá? De acordo com essas previsões, o dirigente sindical tem garantido o emprego desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o término do seu mandato, tanto dirigente como seu suplente. Nesse caso, ela era dirigente, foi devidamente eleita, foi empossada, foi dispensada na vigência do próprio mandato. Então, ela tinha estabilidade no emprego. Em relação a essa primeira parte que eu já li, já chegamos à conclusão de que ela tinha estabilidade, que foi dispensada no curso do período de garantia provisória no emprego. O que vai ser pedido? Vai ser pedido para que o juiz reconheça esse direito dessa trabalhadora à garantia provisória no emprego. Reconhecendo esse direito dela, nós vamos pedir a reintegração no emprego. Reintegração com pagamento dos salários vencidos e vincendos até a data da efetiva reintegração, tá? Salários vencidos, vincendos e demais consectários legais. Quais são esses consectários legais que necessariamente vocês precisam indicar? Férias acrescidas do abono constitucional, 13º salário e fundo de garantia. Então, necessariamente tem que ter esses pedidos baseados no artigo 543, parágrafo 3º da CLT, artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, que asseguram a essa parte trabalhadora garantia provisória no emprego até 1 ano depois do término do mandato, que sequer tinha terminado aqui nesse caso, tá? A trabalhadora ou trabalhador dirigente sindical, ele só pode ser dispensado
se praticar falta grave, devidamente apurada em inquérito judicial para apuração de falta grave. E nesse caso aqui, o enunciado da questão fala em dispensa sem justa causa. Então, vamos pedir a reintegração. Sucessivamente ou subsidiariamente, nós vamos pedir uma indenização substitutiva ao período de estabilidade, porque eventualmente pode ser que não seja possível a reintegração. De repente, até por falta de tempo hábil, tá? Nesse caso, a indenização substitutiva compreende tudo aquilo que o trabalhador receberia se fosse reintegrado, se não tivesse sido dispensado sem justa causa. Ou seja, compreende salários de todo o período, salários vencidos e vincendos, até a data da sentença, tá? Ou melhor, até a data em que terminaria a estabilidade, ou seja, até um ano depois do término do mandato, tá? Abrangeria os salários vencidos e vincendos, férias, 13º salário e fundo de garantia de todo esse período. Fundo de garantia, neste caso, a ser acrescido da multa de 40% pela rescisão sem justa causa, que vai estar concretizada nessa hipótese, tá? E também nós podemos pedir diferença de aviso prévio, ela já recebeu aviso prévio, mas pelo menos as diferenças ela tem, porque nós teremos aí um período longo ainda de estabilidade, tá? Ela foi dispensada no curso do mandato, o mandato dela iria até 2 anos depois da sua posse em 20 de junho de 2015, então mandato até 20 de junho de 2017, mais um ano de estabilidade, 20 de junho de 2018. E ela foi dispensada em 30 de dezembro de 2016. Então, daria aí mais de 2 anos ainda de garantia de emprego, quer dizer que daria uma diferença no valor do aviso prévio, projeção disso em férias, em 13º, fundo de garantia, retificação da CTPS e tudo mais, daria todas essas diferenças aí. Vou continuar a leitura do enunciado da questão, que, como eu já antecipei, tem relação com o que nós estamos falando, tá? Falei aqui, tá? Ela foi eleita, empossada em 20 de junho de 2015 para um mandato de 2 anos, tá? Vírgula, bem como cientificada a empregadora do fato por e-mail, exibido ao advogado. Isso aqui é importante. A empregadora foi cientificada do fato por e-mail, cujo documento foi entregue, foi exibido ao advogado. Por que isso é importante? Primeiro, porque é requisito para estabilidade no emprego. O empregador tem que estar ciente do registro da candidatura, da posse e tudo mais. Ok, mas fora isso, o que mais nos importa aqui? O fato de ser uma situação documentada. Nós temos prova pré-constituída dessa situação, do direito dessa trabalhadora, do direito a ter de volta o emprego, do direito de ser reintegrada. Além do que, nós temos aqui nesse enunciado mais uma questão interessante, que eu falei que é uma informação que eu voltaria a usar. O fato dessa trabalhadora estar desempregada. É uma informação que foi dita 2 vezes no enunciado dessa questão. Foi dita inicialmente na qualificação, constou lá, Marina Ribeiro, brasileira, casada, desempregada e etc. Continuou a qualificação. Constou, então, desempregada. Depois constou novamente, atualmente Marina está desempregada, mas na época em que atuava na malharia fina, ganhava um salário mínimo mensal. Então, é uma informação que foi repetida, tá? Foi mencionada 2 vezes. É relevante, tá? Nós podemos usar essa informação de que ela está desempregada para pedir a justiça gratuita, com amparo no artigo 790, parágrafo 3º da CLT, porque existe subsídio para esse pedido, tá? Embora isso não tenha constado no enunciado da questão, tá? Mas depois que saiu o gabarito preliminar da FGV, nós vimos que essa informação estava relacionada ao fato de que havia necessidade de pedir uma tutela de urgência. Obviamente, pelo enunciado da questão, pelo fato de ser dirigente sindical, isso já sugeria a necessidade de pedido de uma liminar, de uma tutela antecipada. Já havia essa sugestão,
mas depois ficou mais nítido ainda pelo fato dessa trabalhadora estar desempregada, porque isso representa um dos requisitos para a concessão dessa tutela antecipada em sede liminar, que seria o perículo in mora. Trabalhadora desempregada, sem receber salário, salário de natureza alimentar, perículo in mora, perigo na demora. Um dos requisitos da tutela de urgência, artigo 300 do CPC. O outro requisito da tutela de urgência, que eu já vou pedir licença para vocês e ler, é o fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Fumaça do bom direito é a demonstração do direito da parte trabalhadora, que é algo que a gente já mencionou, quando nós pedimos simplesmente reconhecimento da garantia de emprego, reintegração, indenização substitutiva. Então já demonstramos isso. E ainda está demonstrado documentalmente, prova pré-constituída, consistente no quê? No e-mail, que com certeza está documentado, provando registro da candidatura da trabalhadora, sua posse, tá? Cargo, dirigente sindical, requisito legal para que haja garantia provisória no emprego, cientificar o empregador. Então nós já temos aí a fumaça do bom direito, o fumus boniuris. Temos presentes, portanto, os dois requisitos da tutela de urgência de acordo com o artigo 300 do CPC. Então, nesse caso, nós vamos pedir a tutela de urgência, pedido liminar, tá? Com base no artigo 300 do CPC, e tratando-se de dirigente sindical, nós também temos uma previsão específica na CLT, artigo 659, inciso 10, que fala da competência dos juízes do trabalho, das varas do trabalho, para conceder liminar nessa hipótese. Então, nós temos dois fundamentos legais, CPC e CLT, para pedir a reintegração de forma liminar. Pedido que vai constar lá no finalzinho, lá na petição inicial. Pedido de concessão da liminar, de reintegração no emprego, tá? E depois, no mérito, confirmação dessa liminar. Então, não esqueçam de pedir a liminar e, no mérito, a confirmação da liminar. Como eu falei, gostaria de pedir licença para vocês para ler o artigo 300 do novo Código de Processo Civil, que trata justamente dessa questão da tutela de urgência. Artigo 300 do novo CPC. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, ou seja, fumus boniuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Nesse caso, perigo de dano, tá? Então, são os dois requisitos. Prosseguindo aqui ainda no artigo 300, nós temos o parágrafo 2º dele, que diz que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Então, nesse caso, nós temos o amparo no artigo 300, inclusive com a possibilidade de concessão de liminar sem justificação prévia, tá? Prevista lá no parágrafo 2º do próprio artigo 300. E, aproveitando que estou com a CLT aberta, inclusive o artigo 300, ele consta logo abaixo do artigo 659, que é o que eu falei que é o fundamento também para pedido de liminar, tá? Então, ele consta logo abaixo aqui na CLT organizada. Então, estava fácil de lembrar. Artigo 659, inciso 10, tá? Competem privativamente aos presidentes das varas, que agora não necessariamente presidente, além dos que lhes forem conferidas nesse título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 10. Conceder medida liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Então, fundamento legal, 659, inciso 10, da CLT, e artigo 300, caput, e parágrafo 2º do CPC para pedir a liminar, tá? E o mérito, tá? Artigo 543, parágrafo 3º da CLT, artigo 8º, inciso 8
da Constituição Federal de 88, que é o que justamente constou no gabarito. Continuando o enunciado da questão aqui, tá? Então, superada essa primeira questão aqui da reintegração, tá? Da liminar, tutela antecipada. Aliás, é possível colocar lá no título reclamação trabalhista com o pedido de liminar ou com o pedido de tutela antecipada, tutela de urgência. É possível colocar, mas também se não constou, não é isso que vai trazer prejuízo. Agora, se não constou no pedido lá no final, pedido da liminar, no mérito, confirmação da liminar, aí sim pode ter prejuízo, tá? Então, retomando, continuando o enunciado da questão. Marina recebeu uniforme e EPI da empresa, jamais sofrendo descontos no seu salário em razão disso. Recebia também alimentação, almoço e lanche gratuitamente. Primeira parte, recebia uniforme e EPI da empresa, jamais sofrendo desconto. Ok, não tem o que ser pedido em relação a isso. De fato, o uniforme e EPI são obrigações do empregador. É o empregador que tem que fornecer e realmente não pode descontar do empregado, tá? Não pode haver desconto salarial. Agora, o fato da alimentação ser fornecida gratuitamente, opa, aí já tem um detalhezinho. Quando a alimentação é fornecida gratuitamente, tá? E com habitualidade, ela se caracteriza como salário utilidade ou salário in natura. Aonde está previsto isso? Lá no artigo 458 da CLT. Artigo 458 da CLT, que eu peço licença para ler para vocês também. Artigo 458, caput. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, ou seja, compreende-se no salário, é salário. Para todos os efeitos legais, a alimentação, vou ler o resto, mas já está respondido. Alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, daí agora nos interessa, por força do contrato ou costume, no nosso caso, por força do contrato era fornecido, tá? Fornecer habitualmente ao empregado. Havia fornecimento mensal, habitual, tá? Então, de acordo com 458 caput, a alimentação fornecida habitualmente ao empregado e por força do contrato, ou seja, não para viabilizar a prestação de serviços, mas simplesmente por força do contrato, como um plus salarial, como uma benesse, como uma vantagem para atrair o empregado ou para mantê-lo no emprego. Isso constitui salário utilidade, já que não era pago em dinheiro, mas sim em utilidade, em bens ou serviços, nesse caso, bens. Tá? Então, é salário-utilidade. Então, primeiro ponto aqui, fundamentar com base no artigo 458 e pedir a caracterização como salário-utilidade, salário in natura, tá? E caracterização como salário, a sua integração na remuneração para todos os efeitos, porque é isso que diz o 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais. Então, integração na remuneração para todos os efeitos legais. Aliás, nesse sentido, nós temos também uma súmula do TST, que constou no gabarito, tá? Mas possivelmente o gabarito definitivo vai vir no sentido de ou 458 ou súmula, tá? Porque os dois, eles não se complementam, mas trazem, repetem a mesma informação. Súmula 241. Salário-utilidade, alimentação. O vale para alimentação, desculpem, aqui fala vale para alimentação, mas mesmo falando vale ao invés da alimentação in natura, significa a mesma coisa nesse caso. O vale para alimentação, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Então, dava para fundamentar no 458 caput e na súmula 241 do TST. Detalhe, tem que mencionar 458 da CLT, 241 do TST. Se esquecer de mencionar que é do TST ou que é CLT, já não pontua, tá? Então, aqui, caracterização da parcela como salário-utilidade, porque era fornecida habitualmente, graciosamente e por força do contrato,
e não para viabilizar o trabalho. Lembre-se daquela regrinha fornecida pelo contrato ou para o contrato, ou desculpem, pelo trabalho ou para o trabalho, a regrinha do pelo e do para, tá? Então, nesse caso aqui, era para viabilizar o contrato? Não, era pelo contrato de trabalho. Então, é salário, salário-utilidade, sua caracterização, sua integração desse benefício à remuneração para todos os efeitos, gerando reflexos em férias com abono constitucional, 13º salário, fundo de garantia a ser acrescido da multa rescisória de 40%, no caso de se concretizar realmente a rescisão contratual, e demais verbas rescisórias, aviso prévio indenizado, saldo do salário. Qual é o valor que vai integrar a remuneração do trabalhador? O valor da alimentação, certo? Nesse caso, tratando-se de empregado que inclusive recebia salário mínimo, a gente tem uma previsão na própria CLT, tá? No 458, parágrafo 3º, que traz justamente o valor desse benefício. O valor do benefício, no caso da alimentação, é 20%. Vamos ver. Parágrafo 3º. A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% e a 20% do salário contratual. Então, nesse caso, a nossa integração corresponderia a 20% do salário mínimo. É esse o valor que tem que ser integrado à remuneração, ok? Então, vamos prosseguir, tá? Aqui, continuando o enunciado da questão. Trabalhava de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 22h30, com intervalo de 1 hora, e aos sábados, das 8 às 12, sem intervalo. Prosseguindo. Após o horário informado, gastava 20 minutos para tirar o uniforme, comer o lanche oferecido pela empresa e escovar os dentes. Eu li na sequência porque são informações que estão relacionadas. Vejam bem, a primeira informação que eu li, o horário de trabalho, das 13h30 às 22h30, com 1 hora de intervalo de segunda a sexta-feira. Das 13h30 às 22h30, nós temos 9 horas. Abate lá 1 hora de intervalo, sobra 8 horas, 8 horas por dia. Mais o sábado, das 8 às 12, mais 4 horas no sábado, ou seja, totalizando 44 horas na semana. Essa trabalhadora, ela tinha direito a uma jornada especial? Não, ela era auxiliar de produção, uma confecção. Então, ela não tinha uma jornada especial. Ela está dentro do padrão, artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal e artigo 58 da CLT. Qual o padrão? 8 horas por dia, 44 por semana. Então, vocês vão me dizer, não tinha hora extra? Não, tinha sim. Tinha. Que é a continuação do enunciado que eu li para vocês. Vou reler. Após o horário informado, gastava 20 minutos para tirar o uniforme, comer o lanche oferecido pela empresa e escovar os dentes. Esses 20 minutos têm que ser acrescidos à jornada de trabalho, sendo acrescidos ultrapassando as 8 horas legais, vão ser considerados jornada extraordinária? Vão ser sim. Daí vem aquela dúvida, puxa, mas ela não estava lá escovando os dentes, fazendo a refeição, trocando o uniforme? Estava. Podemos até ficar na dúvida, né? Mas nesse caso a nossa dúvida seria sanada por conta da jurisprudência consolidada do TST. Nós temos uma súmula, a súmula número 366, que ela trata justamente dessa questão. Ela trata essa questão justamente por conta de uma previsão que nós temos no artigo 58, parágrafo 1º da CLT. O artigo 58, parágrafo 1º, ele trata dos minutos residuais. Ele fala que o tempo de 5 minutos antes e 5 minutos depois da jornada de trabalho, não ultrapassando o limite de 10 horas por dia, não será acrescido para efeitos de hora extra, nem descontado a título de faltas do trabalhador. 5 minutos antes, 5 depois, não ultrapassando 10 minutos. Ultrapassava? Ultrapassava. Mas aí vocês vão voltar e me dizer, mas veja bem, ela não estava trabalhando.
Dá tempo à disposição, de acordo com o artigo 4º da CLT? De acordo com o entendimento simulado do TST, é tempo à disposição, sim. E deveria, nesse caso, ser remunerado, sim. Vou fazer a leitura para vocês da súmula em questão, que é a súmula 366, que vem, inclusive, na CLT organizada, logo abaixo do artigo 58, parágrafo 1º. Vejam bem, a primeira parte da redação da súmula 366, ela repete o artigo 58 da parágrafo 1º da CLT. Até por isso eu nem vou ler ele, tá? Mas a parte final é que elucida bem a questão. Cartão de ponto, registro, horas extras, minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho. E, detalhe, nova redação, de acordo com a resolução 197 de 2015, de maio de 2015. Pra gente isso é bem recente. Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador. Aí, o que nos interessa, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc. Justamente o que consta no enunciado da questão. Troca de uniforme, lanche e higiene pessoal. Então, respondida a dúvida, é tempo à disposição? Não é? Não estava fazendo uma atividade que não interessava a empresa, teoricamente, tá? Você pode até pensar assim, mas o TST entende que nesse caso, ainda assim, é tempo à disposição, artigo 4º da CLT, tem que ser remunerado como hora extra, porque excedeu a jornada normal. Então, vamos fazer o pedido de horas extras, fundamentando no artigo 7º, inciso 13 da Constituição,